Temos agora tempo de conhecer ao pormenor a campanha Corações de Amanhã, dirigida a este público, sobretudo de pessoas a partir dos 70 anos, mas não só, na companhia de Rui Campanete Teles. Seja bem-vindo, é coordenador desta campanha, é um gosto muito grande estar consigo, recebê-lo. Ora, de facto, o que esta campanha propôs é alertar-nos a todos nós, e sobretudo à população com mais de 60 anos, de alguma forma mais propensa, à doença da estenose aórtica, que provavelmente muitas pessoas não sabem o que é, mas que é uma doença que pode comprometer de forma significativa a qualidade de vida, sobretudo dos idosos, correto? Precisamente. A estenose aórtica é uma doença de uma das válvulas que nós temos no coração. O coração tem 4 válvulas e essa válvula, quando está doente, pode estar ou muito apertada ou ter uma fuga. No caso da estenose aórtica, é um aperto da válvula aórtica e, portanto, quando o coração está a trabalhar, tem dificuldade em fazer circular o sangue pelo corpo e isso faz com que o coração se canse mais na sua ação e, portanto, as pessoas acabam por ter queixas. As queixas são queixas que muitas vezes, como isto é uma doença que aparece depois dos 70 anos, nós próprios não valorizamos, porque achamos que o cansaço pode ser só da idade, porque achamos que ter um certo desconforto no peito é da idade, a falta de ar, também às vezes tonturas, e tudo isto muitas vezes nós próprios deixamos de valorizar. Por isso, esta campanha visa sensibilizar as pessoas que têm estas queixas, ou os seus netos, ou os seus filhos, para que isto não é normal e, nesse caso, podem recorrer ao seu médico assistente, que vai falar com eles e provavelmente vai auscultá-los, detectar na auscultação um sopro, caso exista esta mesma estenose, um sopro cardíaco, as pessoas conhecem muitas vezes esse termo. Sim, e até há uma certa conotação negativa ao sopro que pode ou não ter uma carga negativa, certo? Exatamente. Nem sempre um sopro quer dizer que haja uma doença grave, mas neste caso o sopro é exatamente o sinal de que procuramos que há uma válvula apertada e quando o sangue passa por essa válvula apertada provoca um barulho que nós auscultamos quando pomos o estetoscópio como médicos. Depois, normalmente o que acontece? O médico de família ou o médico assistente pede um exame, que é uma ecografia ao coração, detecta-se o aperto e nessa altura a pessoa deve ser encaminhada, se tem sintomas, para alguém que a possa tratar. Como o tratamento com a medicação por si só não é normalmente eficaz, as pessoas não melhoram o suficiente porque esta doença é uma doença grave. É pior que muitos cancros, porque se as pessoas tiverem sintomas, normalmente não vivem mais do que 2 anos em metade dos casos. Portanto, é uma doença que não deve ser deixada. Progressivamente a válvula vai fechando cada vez mais. Tal É isso qual, que acontece? porque é uma doença do desgaste da válvula que vem com a idade. E, portanto, o que é que se propõe nesse caso? Que a pessoa possa ser vista por uma equipa que vai tratá-la. Normalmente pondo uma válvula nova. Pode ser feito o tratamento através de uma cirurgia, que é um tratamento muito comum, mas também hoje em dia há a possibilidade de fazer um tratamento por via de cateterismo, com uma incisão de 6 mm na virilha, conseguimos pôr uma válvula em alguns casos. Portanto, hoje em dia há uma série de opções que não apenas ficar com as queixas, as pessoas podem melhorar na sua qualidade de vida. Porque falava aqui da questão da cirurgia, que cria sempre alguma reticência a pessoas de determinada idade, portanto, a maior incidência é a partir de pessoas a partir dos 70 anos, mas aqui, à partida, haverá indicação, de facto, para fazer essa cirurgia, dado o custo-benefício, digamos assim mesmo, desta fragilidade desta doença, correto? É verdade. Aquilo que está a referir é, no fundo, o balanço que nós fazemos. Quando uma pessoa tem uma queixa, temos que saber se a intervenção, por si só, também não representa um risco demasiado grande para a queixa que a pessoa tem ou para a doença que a pessoa tem. Nesse caso em particular, como é uma doença potencialmente mortal, de facto, temos mesmo que intervir. E é preciso que também se saiba que a cirurgia cardíaca, embora seja às vezes conotada como uma cirurgia de alto risco, não é uma cirurgia de alto risco em muitos casos e tem resultados excelentes com uma taxa de mortalidade claramente abaixo dos 3%, que é considerada baixo risco em geral, e isso permite na mesma que as pessoas recuperem bem. Acontece é que há pessoas que têm um risco acrescido para a intervenção cirúrgica, uma pessoa com insuficiência renal, uma doença pulunar, e então esta alternativa do cateterismo é particularmente útil nesse caso. Muito bem. Vamos voltar aqui aos sintomas, só para quem está lá em casa possa ficar mais alerta, que estão relacionados então com, de alguma forma, com sintomas típicos da velhice, e por isso ser às vezes um bocadinho difícil perceber o que de facto se passa. É exatamente essa a questão. Por isso é que a campanha foi posta de pé, que é para alertar que nem sempre os sintomas que nós atribuímos ao passar dos anos, à velhice, como estava a referir, são, de facto, sintomas inocentes e não são muitas vezes só do passar dos anos.
Às vezes nem é a pessoa nem se apercebe disso porque é um processo progressivo. Mas quem a acompanha, um filho ou um neto, nota que o avô ou que o pai, há qualquer coisa que de repente começou nos últimos meses a estar diferente e é importante estarmos todos atentos nesse sentido e isso pode ajudar muitas pessoas. Muito bem, como é que esta campanha Corações de Amanhã está a operar no sentido de nos tornar a todos, enquanto comunidade e também ao corpo clínico de todos os hospitais e todos os centros de saúde, mais atentos para esta problemática? O que nós estamos a fazer é, portanto, como disse, divulgar, no fundo, esta doença e a acessibilidade aos meios do tratamento da mesma, fazendo sessões a profissionais de saúde, dos próprios centros de saúde, nos hospitais e, por outro lado, também ainda à comunidade, uma junta de freguesia, outros locais, nos centros comerciais e outro tipo de campanhas em que as pessoas, tendo conhecimento da doença, acabam por poder ser alertados para a possibilidade de, se calhar, terem que ir ao médico ver o que é que se passa com elas. Muito bem, e depois serão naturalmente bem encaminhados. Rui, foi um gosto de estar consigo. Votos de muito sucesso para esta campanha. Muito Igualmente, obrigada. boa tarde. Obrigado.